Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje eu estou aqui com dois grandes nomes do nosso ecossistema, duas pessoas que eu admiro bastante, um pouco de longe, Juliana Tubino e Rodrigo Pinto. A Juliana é CRO da Resultados Digitais, Rodrigo Pinto é diretor de vendas da Resultados Digitais. Sei que vocês têm uma agenda ultra corrida, então muitíssimo obrigado por tirar um tempinho aqui para compartilhar um pouquinho das experiências de vocês. Estava falando aqui antes de começar a gravar que eu estou espremendo RD nesse evento, muita gente participando. Então, obrigado mesmo pela abertura, por compartilhar o que vocês estão fazendo. Vocês são grandes referências para a gente e é um prazer ter vocês dois aqui. Que legal, Daniel. Primeiro, obrigada pelo convite. Tenho a honra de estar com vocês aqui pela segunda vez. A vez passada a gente estava focando muito mais em vendas através de parceiros, né? Foi um bom bate-papo. Como eu falei, acho que o agradecimento é nosso por prestigiar a RD, e o pessoal está bastante entusiasmado de participar do evento junto com vocês. Bacana, é um prazer estar aqui, faz parte do nosso DNA compartilhar, né? Então, poxa, o prazer é nosso de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Daniel. Maravilha, tô animado aqui para a gente falar um pouquinho sobre algumas novidades que vocês estão implementando aí. A ideia, o tema do nosso bate-papo hoje é um playbook de vendas moderno, uma jornada integrada mais ampla de vendas como a gente conhece. E então vamos falar um pouquinho sobre como é que vocês estão pensando o crescimento aí na RD. Mas antes disso, se vocês pudessem se apresentar rapidamente, contar um pouquinho da trajetória de vocês e o que vocês fazem atualmente aí na RD, começando pelas damas. Começando pelas damas, então vou lá. Como você falou, meu cargo é CRO, Chief Revenue Officer. Gosto de explicar um pouquinho o que é essa responsabilidade. Ela tem diferentes sabores em diferentes empresas, né? É um cargo já conhecido no Vale. É uma combinação de áreas, né, de operação. A gente optou na RD por fazer uma combinação tanto para Brasil quanto global, né? Então são as duas operações. A gente juntou as áreas de parceiro, operação, vendas e CS, né? E a gente deixou marketing como uma área que a gente trabalha de uma forma bastante integrada e juntos, mas eu não sou responsável diretamente pela área de marketing. Quem faz isso é o Bernardo Brandão, que é o nosso VP de marketing. E eu estou na RD, depois eu até conto um pouquinho mais da área para vocês, mas eu estou na RD faz 1 ano e meio. Antes disso, fiquei bastante tempo numa multinacional americana, Microsoft. Eu treinei bastante músculo lá e estou aqui treinando músculos diferentes na RD, com bastante, a gente brinca que é mais de um leão por dia, né? Então, assim, de uma forma resumida, essa sou eu. Maravilha. Rodrigo, você conta um pouquinho do seu background aí pra gente. Tá. Bom, eu comecei minha carreira pelo lado técnico, né, como programador, arquiteto, gerente de projeto, tudo mais. Depois, essa veia do business me puxou muito mais forte. Passei 7 anos na Microsoft em áreas de vendas e marketing, né, atendendo tanto o mercado de SMB, Enterprise, desenvolvendo musculaturas de estratégia. No marketing, cuidei do Office, cuidei do Azure, cuidei do Windows Server, System Center e tudo mais. Vocês se esbarraram lá? Vocês chegaram a trabalhar junto com a Microsoft? Sim, a gente não trabalhou junto diretamente, né, Gil, mas ao mesmo tempo a gente estava lá. E depois fui diretor de vendas SMB na Salesforce antes de vir para a RD. E atualmente na RD como diretor de vendas há 1 ano e pouquinho. Maravilha. Experiência sensacional de vocês aí. Acho que estão trazendo muitas competências legais para esse momento da RD e que a gente fica acompanhando aqui, torcendo bastante. Mas vamos lá. Eu queria começar falando sobre essa área que foi criada, que hoje a Ju está à frente, que é essa área de receita, que é uma área nova. Tem quanto tempo que foi criada? Setembro, quase 6 meses. 6 meses, tá. Eu queria entender um pouquinho de por que vocês decidiram criar uma área que integra todas essas outras áreas, como o Rodrigo tinha falado ali antes da gente começar a gravar, que tem contato direto com o cliente. Qual que foi o objetivo? Eu sei que é um movimento que está forte lá no SaaS, lá no Vale, mas
podia explicar para a gente um pouquinho quais são os objetivos? Claro, eu acho que assim, acho que se for resumir, Daniel, a gente está pensando realmente numa operação integrada, né? Então, quando a gente pensa um processo de vendas, e a gente fala bastante aqui dentro de casa que todo mundo é vendedor na prática, né? Uhum. Vendedor no sentido de conhecer o cliente, ter empatia, defender seus recursos, negociar seu salário, se comunicar, enfim. E a gente começou a notar ao longo do tempo que a gente tinha máquinas de crescimento bastante azeitadas, né? Então, tanto do ponto de vista de vendas, a gente tem um canal já bastante estruturado de parceiros, quase 2.000 parceiros no nosso ecossistema. A gente tem um time já com bastante volume, bem playbookado em CS, né? E a gente foi aprendendo que realmente vendas, vender, adquirir o cliente é um pontapé inicial, né? E é aí que a brincadeira começa. É quase que assim, você casou não é o fim, né? É o começo de uma relação. Então, à medida que a gente foi... Exato. Então, à medida que a gente foi absorvendo isso, a gente falou, puxa, estar compartimentalizando tem sempre uma fricção boa, né? Que um puxa o outro, de certa forma, mas a gente está pensando já num funil muito mais integrado mesmo, né? O funil que começa com a aquisição do cliente, depois tem a geração de valor. Então, foi bem nessa linha que a gente decidiu criar essa área de revenue, de pensar o cliente e o parceiro de uma forma mais integrada, né? Não só a venda, a aquisição, o recrutamento do parceiro, a aquisição do cliente, mas também todo esse serviço. E, assim, depois até o Rodrigo pode dar a perspectiva dele mais como do lado de vendas propriamente dito, né? Mas algumas pessoas me perguntam quais os prós e os contras, né? Eu não sei se é bem essa linha, né? Porque a empresa, acho que tem que estar num momento de maturidade X, né, para precisar, para ter essa necessidade de integração, né, que foi o caso na RD. Até agora, nesses 6 meses, e óbvio, sou super suspeita, né, mas eu vejo muito ganho, né, eu diria que eu não vi perdas. A gente tem conversado e sabe, um se colocando no papel do outro, se preocupando, como vai ser a continuidade, não adianta eu fazer uma venda que não vai ter adoção, sabe, e mesmo o Customer Success, pensando growth, pensando máquina de crescimento, né? Então, a princípio, acho que foi uma decisão acertada. Legal, legal. E Rodrigo, você também você tá há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano na RD? Isso, um pouco mais de um ano. Então, você viveu essa transição, né? Vivi. Para uma operação de vendas, o que muda na prática? Eu acho que é uma evolução natural, Daniel, que a gente, quando a gente, principalmente em SaaS, a gente está no business do lifetime value, né? A gente não está eu digo que se a gente fosse resumir, eu não sou o cara de vendas, eu sou o cara de lifetime value, né? Não o cara de aquisição, né? Como vendas Exato. Tradicionalmente foi sempre visto, né? Eu disse que eu deveria, né? Claro que a gente comemora cada deal e a gente, né, tem um time super vibrante, mas eu digo que filosoficamente eu deveria comemorar na renovação daquele cliente, né? Porque na aquisição, como a Ju comentou, eu só comecei um relacionamento, eu preciso trazer o impacto, eu preciso trazer o ROI. Então, o que muda? Eu preciso estar muito integrado e quanto mais eu estiver falando a mesma língua, né? Eu digo vendas e CS, melhor. Né? Então aqui todo mundo que fala com o cliente tem que estar em cima de um mesmo playbook, tem que estar em cima de uma mesma metodologia, tem que entender o que veio antes, porque o que vai vir depois, para ter um alinhamento de expectativas em todas as fases do processo. Senão, o que acaba acontecendo, a cada iteração que o cliente tem, uma hora através de marketing, depois com vendas, depois com CS, parece que ele falou com 3 empresas diferentes. Né? Então o nosso objetivo é deixar todo mundo em cima de uma mesma metodologia, está integrado e com isso aumentando a satisfação do cliente, o impacto no cliente. Legal. E até, Daniel, você tinha me perguntado sobre marketing, né? Antes a gente costumava pensar muito em marketing, já na linha do playbook moderno, né? O tema aqui que a gente está discutindo. A gente costumava pensar muito em marketing, mas na primeira fase mesmo, de descoberta, aprendizado, né? Quase que geração de demanda. E hoje, na prática, como esse modelo, né, de compra, de certa forma, mudou, já está na cabeça do cliente, o marketing tem que estar no ciclo todo.
né? Então, hoje a gente, e assim como vendas era o começo, Customer Success era o final, e suporte mais no finalzinho ainda, né? Agora fica uma coisa, a gente passa pela aquisição, passa por Customer Success, precisa começar a ter uma cabeça de vender mais para o mesmo cliente, de fazer a renovação, de certa forma, uma cabeça de vendedor também do lado de Customer Success. Enfim, então, as áreas realmente estão ficando muito mais espalhadas, né? Marketing todo, vendas pensando o ciclo todo, Customer Success pensando anteriormente, enfim, isso está sendo bem interessante de aprender e aperfeiçoando no dia a dia. Legal. Acho que eu já vi o Eric falando acho que foi uma entrevista que ele deu, que essa tensão entre marketing e vendas e CS, de alguma forma ela era positiva, né? Porque de alguma forma criava ali uma accountability, um puxando o outro, e essa tensão era positiva. Com essa integração, vocês sentem que isso acabou, melhorou essa relação? Como é que vocês enxergam essas tensões positivas entre as áreas? Poxa, eu posso responder que não existe tensão no sentido negativo, tá? A gente tem um alinhamento muito grande, né? Marketing e venda especificamente. E eu acho que tudo parte da premissa de que o problema não é meu ou seu, ele sempre é nosso, né? Eu sinto, por exemplo, no time de marketing, uma preocupação genuína com bater a cota de vendas, não com, né, gerar parte do processo aqui. Então está todo mundo unido para resolver o mesmo problema, em prol do mesmo cliente, em prol do mesmo resultado, né? Eu acho que essa premissa é a mais importante para que toda tensão, se a gente pode assim chamar, ela seja positiva, né? Ela nos move em prol do nosso propósito e não numa disputa. Disputa não existe. Acho que esse é o principal. Legal. E deixa eu fazer uma perguntinha aqui também, que tá aqui, eu tô curioso desde o ano passado, que durante o nosso evento Vendas B2B Experience, o Eric anunciou a compra da Plug, e hoje é a RD Station CRM, que vocês tornaram uma oferta premium, uma solução premium, e eu queria entender se a gente está vendo lá no Vale, todo mundo falando sobre Product-Led Growth, sobre como o produto vai ter um papel muito mais importante na geração de demanda, na venda em si, e como é que isso está impactando hoje a operação de vocês? É algo ainda muito embrionário ou já é algo relevante no dia a dia de vocês? Ele é no nosso dia a dia, começando pelo fim, né? Ele ainda é um processo mais incubado, né, dentro da RD. A gente optou por fazer assim, para a gente ter todo o aprendizado, né, desse novo modelo. Então, é mais incubado, tem um time menor focado em entender o cliente, prometer o valor, gerar o valor, esse ciclo constante já dentro de um pequeno time, que começa a se expandir, e a gente está sendo bastante consciente de como que a gente vai fazer essa expansão, porque ela realmente requer uma evolução do nosso playbook, né? Falando em playbook moderno, a gente é bastante crítico, né, dentro de casa, então, realmente, assim, a gente tem bastante referência no Vale, a gente já avançou em muitas frentes, a gente se orgulha muito de vários esforços que a gente fez de estruturação, de coisas modernas, mas, de certa forma, o nosso playbook de MQL, né, de gerar, já começa a ficar desatualizado, né, e como você mesmo falou, começa uma frente nova de que o produto, usar o produto, estar mais maduro no produto e quase que naturalmente, organicamente evoluir para uma necessidade mais complexa e assim começar a entrar num ciclo pago, né, de troca, passou a ser realmente mais moderno, né? E com o CRM, para a gente tem muita aderência de oferta, porque não adianta na prática você gerar demanda, atrair seus clientes, converter e não ter uma continuidade de entender onde ele está no funil, qual foi a continuidade. Então, a oferta de CRM com a nossa automação de marketing, né, que ainda hoje é o nosso carro-chefe,
passa a fazer todo sentido e vai fazer sentido ter uma integração maior de operação ali na continuidade. Mas ainda ela não está nem totalmente desenhada, porque a gente está aprendendo e iterando, e também não está no grande volume na nossa operação ainda. Entendi. O CRM, sem dúvida, é uma solução mais simples de ser implementada, né? A gente tem mais aderência com essa estratégia do cliente se educar um pouco mais sozinho e implementar mais sozinho e o vendedor entrar mais no final do processo. E eu queria perguntar para o Rodrigo se na evolução dessa história, eu imagino que vender para um MQL, eu nunca vendi para um PQL, mas eu imagino que vender para um MQL deve ser muito diferente do que vender para um lead, um PQL, talvez até muito mais fácil, imagino. Mas como é que vocês estão se preparando aí em termos de operação de vendas? O que precisa mudar para vocês viverem essa... Eu sei que ainda é uma mudança embrionária, que ainda está começando, né? Mas queria saber se vocês já estão vivendo esse desafio ou quais são as diferenças. Sim. Tá, você tem razão, é muito mais fácil, entre aspas, e mais rápido vender para um PQL, mas não é... Talvez a palavra mais correta não seja mais fácil, é porque quando a gente analisa uma venda tradicional, né, no playbook MQL, o cliente assina um contrato, ele tem um commitment esperando um impacto a seguir, né? Quanto mais eu trouxer esse impacto até para antes da assinatura do contrato, o cliente já está vendo, né, o resultado daquilo. Então, isso aqui é o PQL. Ele já está tendo impacto com o meu produto e depois ele se compromete, né? Então, por essa ótica, o meu ciclo de venda, por exemplo, é muito mais curto de um PQL, porque o cliente já está tendo impacto, ele já conhece o produto, ele já está usando, ele já está extraindo valor e ele resolve se comprometer, né? Numa venda tradicional, né, não um PQL, primeiro o cliente se compromete esperando ter um impacto futuro, e aí sim tem esse gap aqui, é o risco, né, do cliente e da empresa aqui de algo não dar certo, algo não atender a expectativa, né? Então sim, o ciclo é muito mais rápido para vender para PQL. Legal. E Ju, nesses primeiros meses de operação em conjunto aí, quais têm sido os maiores desafios e aprendizados em trabalhar com essas áreas em conjunto? Você tem tempo? 5 horas, dá tempo, não? Tem um cara que ele chama Alexis Springer, ele é CEO e ele é co-founder do Receipt Bank. Ele fala uma coisa que eu acredito muito, que SaaS é tipo videogame, tem uma nova fase a cada 9 meses e ela tá mais difícil que a anterior, né? Então a sensação é essa. A gente vem rapidamente superando desafios, mas são vários, né? Tem esse básico da gente até calibrar objetivos mesmo. Então, por exemplo, o Rodrigo tem uma meta de vendas, mas a gente aprendeu qual que é o perfil do cliente ideal. A gente sabe que vendendo fora desse perfil não gera adoção aderência que a gente gostaria. Como que a gente equaliza isso junto aos vendedores. Então, a gente passou por tudo, assim, de pensar playbook ou repensar o playbook, pensando uma jornada integrada, de qual que é o modelo, metas, né? O que a gente faz, como a gente instrumentaliza a empresa, volume, taxa de conversão, tempo de cada etapa, essa acho que foi a primeira pensada. Processo já era muito estabelecido e já tinha continuidade, talvez esse tenha sido menos traumático, né? Porque a gente tinha um playbook em vendas que já tinha uma continuidade natural, implementação e tal. Mas a gente está, de certa forma, repensando o fluxograma para essa jornada, né? A gente pensa recursos para cada uma dessas etapas, quais são os softwares. Então, por exemplo, a gente usa uma ferramenta para CRM, outra ferramenta para Customer Success, e a gente começa a pensar nessa integração. Tipo, hoje, eu consigo ver o meu pipe, eu consigo ver minha conversão, e daí tem uma paradinha e tem que imputar em outro lugar essa continuidade. Então, como que a gente usa software e tecnologia de uma forma mais coesa, né?
Teoricamente tem a ver com CDP, né, Customer Data Platform, que você, na verdade, tem um repositório só e outputs de algumas formas. Então, isso são coisas que a gente vem pensando. Naturalmente, as áreas foram sendo desenvolvidas isoladamente, né? Isoladamente, talvez, de novo, o processo, né, pensado jornada do cliente, a gente já veio treinando esse músculo faz tempo, porque como a gente tem essa olhada super centrada no cliente, pensa na jornada, né? Então aconteceu naturalmente que a jornada fosse desenhada pensando nisso, mais integrada, mas sempre tem oportunidade de melhorar, né? E daí só para finalizar, a gente tem pessoas e playbook para complementar, né? Eu digo que na minha função, esses dias me perguntaram quais são os meus maiores desafios, né? Na minha função, e talvez até o que eu teria feito diferente 6 meses atrás, né? Sempre pessoas, de certa forma, né? Não no mau sentido, mas no bom sentido, né? Quais são as especialidades, estrutura que dá apoio, recrutamento, treinamento, gestão, coaching, a gente já tem um volume interessante de pessoas, né? Então, e a gente faz muita questão de ter esse crescimento dentro da empresa o máximo possível. Então, a gente tem por exemplo, muitas pessoas que eram colegas, que um passa a ser o chefe, sabe? Então, numa estrutura grande, você sempre tem aí uma transição, alguém que está mudando de uma área para outra, ou saindo da RD, ou entrando da RD. Então, isso nos toma bastante atenção. Eu diria, se você me perguntar o maior desafio intelectual, eu diria que é a gente trabalhar essa máquina de pessoas com propósito, engajado e tal. E tem bastante quebra-cabeça que a gente tem feito na nossa expansão internacional. Tem muito aprendizado. Acho que essas são as duas áreas que eu invisto mais tempo mental. Legal, imagino que a expansão internacional deve ser um desafio grande. Como eu tinha comentado contigo, durante o evento, a gente vai ter uma sessão onde o Gabriel, que não está mais aí, mas ele comenta um pouquinho. Mas vocês estão em quantos países? Vocês estão em México, Colômbia? Puxa, é tricky a pergunta, porque a gente já tem clientes em mais de 20 países que compraram, né? Tem cliente até no Egito usando a ferramenta quando ainda estava em português. Não me pergunte nem como, nem porquê. Eu acho que eu já ouvi essa história, fazendo a tradução com plugin de Chrome, né? Então tem essas mágicas, né? Mas a gente está oficialmente com uma operação focada em México e Colômbia. A gente está desenvolvendo Ibéria. Legal. E os desafios da expansão internacional, como você falou, cada fase em SaaS são desafios muito diferentes, né? E vocês estão começando lá fora, que já tem uma operação mais robusta. Como é que é conciliar esses momentos diferentes? Assim, a entrada nesses países que estão num momento de maturidade diferente do Brasil, né, em alguns aspectos até lembro, eu não estava ainda na RD nessa época, mas, né, discuto muito, aprendi muito nesse tempo. O que a RD fez no Brasil foi muito de educar o mercado e criar uma categoria, né, através desse DNA, até o Rodrigo comentou, nosso DNA de educação mesmo, né. E quando a gente pega, por exemplo, Colômbia, o país está num momento parecido com o que era a RD lá atrás, né? Do termo de inbound marketing ser pouco conhecido, enfim, lógico, já diferente, porque hoje já tem muito mais blog, já tem muito mais ferramenta digital acessível. Então, é uma comparação e ao mesmo tempo não é. Então, o maior desafio na prática é essa dicotomia do que a gente aprende e o que a gente desaprende. Porque, por exemplo, na Operação Brasil, né, na proporção que tem, a gente já tem muita especialidade, por exemplo, a gente já tem SDR, Hunter, Farmer, Sales Rep, CS, IS, né? A gente já tem um fluxo bem mais especializado. E fora são menos pessoas, então veio um pessoal trabalhar que já tinha experiência no Brasil, então você tem que começar a quebrar alguns modelos. Será que precisa separar SDR de venda? Será que já é o momento de contratar parceiros? Sabe? Então, tem aí um aprendizado de operação por essa convivência, né? E a gente, de certa forma, faz meio parecido com o que eu te falei de CRM, é um time focado, incubado, né?
Então, a gente tem uma operação Brasil, volume, com desafios diferentes, com dinheiros diferentes, separada do momento de operação internacional, que é muito mais fit de produto e mercado ainda a fase, né? Legal, foi uma fase mais inicial. Só complementando, Ju, né, bacana a gente, né, contribuindo com o ecossistema que está nos assistindo aí. Como a Ju comentou, cada país tem uma fase, né? Então, a gente entra num país na fase de discovery e até a gente fazer todos aqueles checkboxes dessa fase é um investimento, é um playbook, é uma forma de execução. Depois a gente passa para a fase de tração, são outras caixinhas que a gente tem que checar, outro investimento, outras pessoas, né, eu digo, mais pessoas no time, com posições diferentes, e assim a gente vai playbookando essa conquista ao mundo aí. Uhum. Boa, dominação global aí. Então, precisamos ter unicórnios brasileiros mais. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Rodrigo. Vocês puxaram, assim, a RD puxou vários temas hoje quando a gente pensa em inbound, em canais, em CS, Sales Enablement, Sales Ops. Vocês são referências em vários temas, assim, foram lá fora mais cedo que o restante do mercado, aprenderam e implementaram isso com sucesso. Acho que vocês estão fazendo estão começando a trabalhar com outbound também, né, Rodrigo? A gente rodou um MVP durante o ano passado todo de outbound. A gente teve resultado, a gente teve muito aprendizado. O ponto para nós quanto ao outbound é que a gente é tão bom e tão eficiente no inbound que a gente gera oportunidade a um custo mais caro no outbound. Portanto, não faz sentido eu desenvolver. Eu tenho a musculatura, tenho aprendizado, está guardado, mas não faz sentido economicamente eu gerar demanda via outbound. Então, hoje, nem com contas maiores, vocês não estão trabalhando mais com outbound? Não, a gente rodou o MVP, a gente aprendeu e, como eu falei, a gente gera oportunidade a um custo maior, porque a gente é muito eficiente no inbound. A gente tem um volume de leads muito grande, a gente tem a máquina toda azeitada no playbook MQL, o que acaba reduzindo o CAC dessa fonte de oportunidade. Estava na expectativa de vocês puxarem um outro movimento, assim, da gente aprender muito sobre outbound. Uma pena que que o MVP não deu certo. A gente está pecando em dito no mundo de tecnologia, em eating our own dog food, né? A gente literalmente está aplicando o que a gente prega, né? Talvez... mas não cegamente, né, Ju? A gente testa, a gente é aberto a gente testou bastante, a gente tem muito aprendizado dessa iniciativa. E a conclusão foi essa. E assim, até sendo super fera, a gente testou com sucesso, né? A gente teve um bom resultado. É só que comparativamente para nossa máquina, não fez sentido. O que não significa que talvez em outro momento não faça sentido, ou numa operação internacional, ou de CRM, ou X, né? Legal. Outro tema que eu queria explorar com vocês é sobre se essas mudanças estão tendo ou podem ter impactos na estrutura organizacional dos times, assim. O Roberto esteve aqui ano passado, a gente conversou muito, e lá na HubSpot, em algum momento, eles criaram times como se fossem squads voltados para determinadas personas, onde você tinha um time com marketing, vendas, CS, em vez de ter os times setoriais, vocês tinham times organizados em várias pessoas. Vocês já testaram alguma coisa nesse sentido? É algo que está no radar de vocês? A gente tem uma estrutura, não de estrutura formal. O que a gente faz muito, Daniel, a gente sim tem os squads, né? Que são de grupos de trabalho, de certa forma. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem um squad de produto e CS de alguns... acho que são 5, 6 representantes das duas áreas, que a gente montou esse squad para ter bastante foco em otimizar as nossas formas de input e output, né? De receber informação do cliente, trabalhar isso dentro de casa e devolver o feedback para esses clientes e parceiros. Então, isso a gente criou por achar que ter uma estrutura de produto e uma estrutura de CS não estava endereçando esse problema da forma mais adequada. Mas isso não mudou organizacionalmente a organização, né? A gente faz isso além da estrutura tradicional. E que, assim, talvez seja, porque
existe uma forma, né, uma estrutura, de certa forma, uma certa hierarquia, mas o que dita a regra dentro da RD são os valores, e não essa estrutura hierárquica, né? A gente tenta ao máximo, como liderança, empoderar as pessoas, né, para serem líderes independente da sua posição, né? Então, o que é ser líder, né? É você modelar o caminho, é você pensar na visão, é você se preocupar com o cliente, é você ser genuíno, é você ter conversas difíceis. E isso, teoricamente, a gente amplia bastante para uma tentativa de todo mundo ter. Então, a gente não sentiu ainda uma necessidade de fazer nenhuma disrupção organizacional. Legal. Não sei se você tem alguma... Acho que o que a gente está formando agora, a gente está começando um projeto de enablement com a Winning by Design, onde a gente está juntando, os treinamentos vão ser dados em pods com todo mundo misturado, o CS, o IS, o SDR, o Farmer, o Hunter, justamente para a gente equalizar a visão de todos sobre tudo, desde competidor, pitch, proposta de valor, tudo mais. Gangue toda da Winning by Design vai participar do evento, Jaco, Emília, Demi, Renata, então todos vão participar aqui. Sou muito fã do timinho deles lá, eles são sensacionais, geniais. Eu acho que tem um pouco, viu, Daniel, de ser genuína essa colaboração. Acho que talvez, de novo, pela nossa cultura, né, os valores serem muito fortes de um time classe A, com excelência, pensando ágil. Esse ponto que eu trouxe de nosso DNA de educação, né, que a gente chama de outreach, pensar dados, pensar cliente primeiro. Então, eu acho que, de certa forma, a gente, desde o onboarding dos funcionários, a gente trabalha bastante, a gente investe bastante energia em perpetuar esses valores. Então, é quase que... Parece idealista, tá? Mas é um esforço brutal, não tem nada de romance, né? Mas tem o lado bom de fazer esse esforço, né? Então, é meio que a colaboração acontece de uma forma natural. Logicamente, a gente usa as alavancas de compensação, etc., para fazer isso ser bem trabalhado. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava numa reunião, eu fui acompanhar um dos all hands da área de programas, na área de parceiros, né? A estrutura, basicamente, do nosso ecossistema de parceiros. É um time que é responsável por marketing, programa, treinamento, enfim. A gente investe bastante recurso e tempo aí com as agências que trabalham com a gente. E cada um foi apresentar no trimestre o que tinha sido legal, o que tinha sido ruim, o que eles tinham aprendido. Então, eu já falei, puxa, como essa cultura do aprendizado já está arraigada, né? E as pessoas falando em diferentes níveis, tá? Falando claramente, olha, a gente errou aqui, a gente consertou assim, a gente não vai errar de novo e tá. E eu, assim, eu te confesso que eu fui ficando orgulhosa. E cada um deles... Eles são concorrentes de alguma forma, né? Sem nenhum briefing, cada um agradecia os demais. Eu, assim, gente, sabe? Olha, a gente entregou esse evento, a gente conseguiu no primeiro dia 300 registrados, taranã, e eu só consegui isso porque aqui a pessoa tal me ajudou, o outro ali me ajudou. Eu falei, poxa, sabe? Quando você fala alguma coisa, a gente está acertando. Coisa boa. Realmente, vocês têm uma cultura muito transparente, de compartilhamento, de troca. Isso tem sido super importante para o ecossistema, a gente tem acompanhado de perto e tem aproveitado muito também da RD nesse sentido. A gente aproveita muito também. A gente não só, assim, foi uma das coisas que eu achei bem interessantes quando eu entrei, né? Porque tinham 5 fundadores, entrei como executiva, falei, puxa, né? Como que vai ficar essa dinâmica? E o time, assim, de forma geral, eles são bastante humildes no sentido de achar que é o começo, né? Então, eles muito abertos a aprender, enfim. Por enquanto, a gente está, acho que nessa linha a gente está acertando, né, Rô? Não, com certeza, com certeza. Acho que é uma maturidade do time que nos recebeu que é difícil de ver em qualquer lugar, né? Porque foi igual, assim, e a gente tem a sensação de que o que a gente pretende construir é tão maior do que a gente está, que vem esse sentimento que a Ju comentou, que a gente está só no começo. Legal, legal. Para a gente finalizar, assim, a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente estão em estágio de maturidade menor que a RD, né? Sobre tudo isso que a gente falou, sobre essa questão de um playbook mais moderno, se vocês pudessem deixar um conselho
para quem está com uma operação menor, está começando, algo que ela pudesse já tentar internalizar agora, no início, e que possa cortar alguns caminhos aí, economizar algum tempo delas. O que vocês acham que são o principal conselho que vocês dariam para alguém que está começando a estruturar uma operação de vendas? Vai lá, Rô. Bom, eu deixaria numa operação de vendas três ou quatro aqui conselhos. Primeiro aprende com os outros, né? Faça bastante benchmark, entenda a fase que você está, empresas que já passaram por essa fase, quais são os aprendizados e tudo mais. Então, assim, benchmark acho que seria o primeiro. O segundo, seja desde o começo data-driven, né? E então, assim, meça tudo que você está fazendo em vendas, principalmente, né? Acho que em todas as áreas, mas eu estou respondendo aqui por vendas. Então, desde usar ferramentas que te permitam fazer isso, e o quanto antes você puder, né, resolver essa questão, melhor. Porque às vezes as empresas têm uns apanhados de um monte de coisa e quando o empreendedor repara, ele está o dia inteiro juntando planilha e isso vai custar caro. E acho que o terceiro ponto é investir no enablement, na preparação das pessoas, não só dos contribuidores individuais, mas dos possíveis futuros líderes, né? O quanto antes, acho que esse é um trabalho constante que a gente tem que começar ontem, não importa se a empresa nasceu ontem, tem que começar assim. Então a gente sempre na RD procura pegar os problemas que a gente enfrenta como uma oportunidade de coaching das pessoas, né? Então a gente tem um duplo outcome aí, resolver o problema e ter as pessoas envolvidas com skill ao final desse processo. Então acho que esses são os três tópicos que eu deixaria aí. Maravilha. Eu acho que ser data-driven, né, e investir em pessoas de desenvolvimento é algo que quanto mais cedo você começar, melhor, né? Fazer quando você está grande já é muito doloroso, né? São coisas que se começar no iniciozinho, com certeza a gente acelera muito. E você, Ju, o que você deixa Vou de... falar um pouquinho de problema, né? Uma das coisas, assim, só um comentário paralelo, né? Que a gente sempre fala, não se apegar à solução, né? Se apegar ao problema, porque vai mudar, a solução vai mudar, né? O que eu faria, acho que complementando, concordo com as coisas que o Rô falou, vou complementar talvez com o aspecto, não estou pensando só vendas, tá? Estou pensando uma empresa que está começando. Eu acho que esse ponto da cultura, desde ser o empreendedor é a empresa, eu acho que, ou os fundadores, eu acho que tem que ter bastante convicção do que é importante para eles, né? E não abrir mão desses valores ao longo do tempo, e trazer pessoas alinhadas com isso, e tomar decisões com base nesses valores. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que tem que ser levadas em consideração. Eu acho que foco é essencial. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade, porque eu acho que a gente acaba tendo tantos sensores, né, e são tantas as oportunidades, que a gente tem que ser bastante disciplinado em falar, vou resolver este problema, e ter a paz de espírito de saber que os outros ou não vão ficar tão bons, você vai delegar, ou por qualquer motivo, ou porque você não vai fazer, né, mas eu acho que isso de você conseguir falar, vou focar neste quadradinho, tem depois eu até compartilho com vocês, se você quiser colocar como um link aqui embaixo, né? Tem um artigo bacana do Edson Dastella, que ele fala do Product Market Fit, né? De você criar critical mass, depois você evoluir daí, teu produto necessariamente vai pivotar, sabe? Então, para quem que você é bom? É quase que entender o mercado para depois criar teu produto. Mas se você tiver o produto, foca num público específico, né? Até o Edson fala uma coisa legal, que talvez sirva aqui como fechamento, né? Que bons empreendedores não esperam uma estrada de mão dupla para o Monte Everest, né? Então, acho que o espírito é esse. Mas acho que com valores e foco já é um bom começo. Não, legal. Assim, uma coisa até puxando o gancho do Rigonati para a gente fechar, do Edson Rigonati, uma vez eu perguntei para ele numa entrevista por que ele é investidor, né, de vocês, e por que a RD e a OMI também, em outros casos, por que vocês cresciam tão rápido, o que tinha de diferente das outras empresas. Ele falou, eles aprendem muito rápido. Eu acho que tem a ver com algumas coisas que a gente falou aqui,
que vocês continuem aprendendo rápido, continuem compartilhando os aprendizados que vocês estão tendo com o mercado, que não sei se vocês sentem, mas vocês estão fazendo um bem danado para o nosso ecossistema. Fica aí um agradecimento e um convite para a gente gravar em outras oportunidades, participar dos nossos eventos, aí já está o convite feito. Obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.